Shalom a todos, iniciando aqui o Evangelho de Marcos, que é um evangelho bem resumido, escrito por um discípulo do Senhor Jesus, chamado Marcos, ok? Esse evangelho é bem resumido, mas ele tem coisas preciosas. Então, começando pelo capítulo 1, versículo 1, ok? Aqui diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante de tua face o meu mensageiro, qual preparará o caminho. Então, no profeta Isaías, que é o livro mais evangélico que tem, ok? Está escrito aqui, e aqui está falando de João Batista, ok? No versículo 2. Agora o versículo 3 diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Gente, eu peguei um resfriado, tô aqui, a garganta me é estranha. Olha lá, o versículo 3 de novo. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E então, o livro de Isaías já falava sobre o que aconteceu com João Batista pregando. Ok, gente? Tem outros evangelhos que explicam melhor sobre João Batista. Vamos lá, versículo 5. Saiam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Saíam, que já é passado, né? Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ok? Normalmente, quem conhece a história do Senhor Jesus conhece João Batista também. Vamos lá, versículo 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de ouro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Amém. E as pessoas dizem que esse gafanhoto aqui não é o bicho gafanhoto, não, viu, gente? É uma planta que tem uns frutos que parecem com gafanhoto, ok? Vamos lá. E pregavam dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Ok? Era bem assim que João Batista pregava. Após mim vem outro, e eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele para tirar. E o Senhor Jesus, que nasceu na naquela humildade, embaixo de uma caverna onde os animais ficavam, porque não tinha, a cidade estava em festa, eles não acharam nenhum alojamento para ficar, nem um hotel, tá tudo cheio, nem em casa. Encaminharam ele para debaixo de uma caverna onde que era reservado para os animais ficar, ok? Aí continuando aqui, onde que eu parei? A gente falou que João comia, né? O versículo 7. E pregavam dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar sandália. Ok, já tinha lido, que é falando sobre o Senhor Jesus. Que nasceu tão humilde, mas é assim. Ele mesmo na humildade, o Senhor Jesus nasceu, mesmo tudo que José e Maria passou para criar ele, nós não somos dignos de desatar. Se João Batista não era digno, que viveu a vida toda para Deus, desde o nascimento até a morte, imagina nós. Ok? Digno de desatar as sandálias dos pés, ok? Aqui o 8, versículo 8 fala: eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ok? Então aqui já está resumido também.
fala só com o Espírito Santo, mas tem outra tradução que fala também com fogo. Ok? E esse batismo de fogo não é o batismo do Espírito Santo. Algumas pessoas acham que é, outras acham que não. Porque no Evangelho de Mateus está escrito com água e um batismo no Espírito Santo e com fogo. Ok? Mas não vamos discutir isso aqui agora. Vamos continuar a leitura aqui. Porque não é um estudo que eu estou fazendo uma leitura. Ok? Algumas coisas eu comento, mas é uma leitura. Naqueles dias, agora o versículo 9, naqueles dias veio Jesus de Nazaré. Sempre que você falar Jesus, Nazaré. Se alguém vem falar alguma coisa de Jesus que não está nos evangelhos, você pergunta para essa pessoa, olha na cara dela e pergunta, é Jesus de Nazaré? É dele que você está falando? Jesus de Nazaré, filho do Deus vivo? Ok? Vamos lá. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. O Senhor Jesus, pelo que consta na Bíblia, o Senhor Jesus acho que era uns 6 meses só mais velho que João Batista. E após o Senhor Jesus fazer 30 anos, ele batizou e começou o ministério público dele, ok? Que é a idade que naquela época era considerado um judeu adulto, ok? Então vamos lá. Aqui naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, eu já falei. Agora o 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ok? Então, logo ele foi lá, João Batista, que não era nem digno de desatar as correias, mas batizou ele, porque era assim que tinha que ser feito. E ele foi batizado por João Batista. E assim que ele foi batizado, que ele cumpriu a palavra de Deus, o que veio sobre ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir em quem faz a vontade de Deus, ok? Se a pessoa não está fazendo a vontade de Deus e diz que tem o Espírito Santo, aí, meu filho, fica atento, porque a Bíblia diz que é para a gente provar o espírito da pessoa, se aquele espírito dela está com Deus mesmo ou não. Se o que ela fala é de Deus mesmo ou não, ok? Ok? Porque o Senhor Jesus não tinha pecado, não precisava se arrepender e não precisava ser batizado. Mas para obedecer ao Pai, ele fez tudo isso. E assim que ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. Ok? Aqui, ó. Logo no 10, Evangelho de Marcos 1, versículo 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Na forma de pomba, gente, não era uma pomba. É uma forma semelhante à pomba. As coisas do céu é tudo semelhante às coisas da terra, não é igual. Não é igual. A gente usa as coisas para dar exemplo, mas não é igual, ok? Lembra disso. Então agora o versículo 11, então foi ouvida uma voz dos céus, e aí é aqui que onde os teólogos que estudam falam, e se a gente prestar atenção também a gente vai ver que sim, que aqui aparece o Filho, o Espírito Santo e o Pai, ok? E diz assim, e foi ouvida uma voz dos céus, tu és meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Ok? O Pai falando ao Filho. O Espírito Santo veio, pousou sobre ele em forma de uma pomba, semelhante a uma pomba. E o Pai fala, a voz vem do alto. Este é meu Filho amado, a quem eu me alegro. Me comprazo, me alegro. Ok, gente? Aqui o 12 agora, o versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Pois é. Então, as pessoas, elas recebem o Espírito Santo, não é para ficar rico, não, ganhar dinheiro em cima dos dons. Não é. Quem está fazendo isso vai ter que prestar conta para Deus.
O que aconteceu logo após o Senhor Jesus receber o Espírito Santo? Foi ser provado. Foi ser provado. Foi para o deserto. Onde permaneceu, aqui, ó, o 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos serviam. Ok? O batismo do Espírito Santo não é para a pessoa ficar rica. Cuidado. O Senhor Jesus foi ser provado após o batismo do Espírito Santo. Vamos lá? 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus... Bom, deixa eu ler o 13 aqui, que finaliza aquela primeira divisão do texto. Onde permaneceu, o versículo 13, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos serviam. É que as pessoas, elas fazem divisão de texto, põe títulos, vírgulas, versículos. Isso aqui no original não tem, isso aqui foi tudo feito depois, viu, gente? Capítulo, isso aqui não tem no original. Era só uma escrita que era muito dificuldade de achar até os pergaminhos para escrever, ok? E tinha que aproveitar de um lado e de outro. Mas isso aqui é outra história. Vamos ver o que está escrito. Aqui no 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, ok? Então ali o Senhor Jesus já tinha vencido as provações. Quem lê Mateus 4 vai ver mais sobre isso, mais sobre as provações que o Senhor Jesus passou no deserto, ok? E aí quando ele venceu aqueles 40 dias, venceu a tentação, glória a Deus e aleluia, ele foi, aqui ó, enquanto aquele período ali que o Senhor Jesus estava sendo provado, João Batista foi preso, ok? Aqui o 14 fala, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Então, assim que o Senhor Jesus voltou de lá, quer dizer, não sei se foi enquanto ele estava lá, pode ser que quando ele voltou. Sei que assim que ele voltou de lá, João foi preso, ok? Ó, e Jesus foi pregar o evangelho, ok? As boas novas, o evangelho é boas novas. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ok? O reino de Deus está próximo. O Senhor Jesus já pregava isso há 2000 anos atrás. O reino de Deus está próximo. O reino, e a gente continua pregando, viu, gente? O reino de Deus está próximo. Não vai ser mais um governo humano, partido ABC. Vai ser o reino de Deus, governo de Deus em toda a terra. Ok? Toda a terra, independente de ser nação gentia ou israelita, não importa. O reino de Deus está próximo e vai governar toda a terra, ok? Não esqueça disso. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, nas boas novas. Exatamente crer naquilo que o Senhor Jesus estava pregando, ok? Caminhando junto ao mar, versículo 16, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. O Senhor Jesus não fica procurando desocupado. Quando ele chama, a maioria das pessoas estão ocupadas. Ele começou chamando quem estava ocupado. Porque se vê a importância que é de seguir Jesus. Quando ele fala, vinde a mim. Segue-me. Ok? Então, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos. Que agora me deu até tosse. Viu os irmãos. Ai.
Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Ok? Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ah, mas eles tiveram que largar o emprego? Quando Jesus chama é assim. Mas o jeitinho brasileiro fala que você tem que montar uma empresa para depois servir Jesus. Eu conheço um homem que ele falou que ia montar a empresa, ganhar dinheiro, depois servir Jesus. Todas as empresas que ele montou, faliu. Vamos lá. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles obedeceram, eles deixaram. Ok? Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Também estava trabalhando, ok, gente? E logo chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Quem foi esses outros? Vamos aqui, vamos recordar aqui rapidinho. Antes que, espero que minha garganta não comece a irritar. Ok, primeiro ele chamou Simão e André. Eles estavam pescando, ok? Depois eles chamaram aqui agora no 19. Eles chamaram Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, Tiago e João eram filho de Zebedeu. Ok? Eu não sei nem como é que se chama, qual o significado desse nome mesmo. Que estavam no barco consertando as redes. Também estavam trabalhando. E logo chamou, deixando eles no barco, e seu pai, Zebedeu, com os empregados. Ok? Então, primeiro a gente já viu Simão e Pedro. Não, Simão e Pedro é a mesma pessoa. Ok, gente? Primeiro a gente viu que ele chamou Simão e André, depois ele chamou Tiago e João, que eram irmãos. Ok? Tiago e João eram irmãos. Agora o versículo 20. E logo chamou, deixando eles no barco seu pai, Zebedeu, com os empregados, e seguiu Jesus. Deixou o pai, deixou tudo. Deixou o emprego, deixou o pai e seguiu Jesus. Ok? Quando Jesus chama é assim, gente. Esses ministérios que as pessoas vêm com 1001 desculpas, isso aí é ministério de homens. Porque quando Jesus chama é assim. Ok? Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. E o Senhor Jesus agora já parte para a sinagoga. Ok? Já parte para ensinar na sinagoga. Ele frequentava a sinagoga. Ele frequentou todos os 30 anos dele antes de começar o ministério. E ele foi para a sinagoga pregar. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade, não como escriba. Então, no começo, eles achavam bom os ensinamentos do Senhor Jesus, ok? O Senhor Jesus começa a ser perseguido mais para frente. Ele pregava e todo mundo se maravilhava. A igreja do Senhor Jesus era a sinagoga. Ah, Jesus não tinha igreja. Não tinha essa igreja de hoje. Mas ele frequentava a sinagoga. E também ele ia no templo. O templo era mais assim, quando fazia as festas que reunia todo mundo, ok? Vamos lá? Não tardou. Aqui, ó. Ok, ó. Vou voltar até nesse versículo aqui. Ó, no 21, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Ok? Na sinagoga. Ele conhecia a sinagoga, gente. Maravilhavam-se da sua doutrina porque ensinava como quem tem autoridade. Não como os escribas. Quem eram os escribas? Escriba é quem copiava e recopiava, recopiava a lei nos pergaminhos. Mas o Senhor Jesus pregava com mais autoridade que eles. Ok? Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, qual brandou. O diabo já começou a se manifestar. O diabo estava lá na sinagoga, através das pessoas. Ok? Não foi a primeira vez que o Senhor Jesus expulsou. Na igreja onde você está, tome cuidado, porque aqui pode ter uma pessoa com um demônio perto de você. Olha lá. E o espírito brandou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Jesus Nazareno.
Nazareno é uma forma de diminuir a pessoa, ok, gente? Vieste para perder-nos, ou para fazer a gente se perder, né? Bem sei que és o Santo de Deus. Os demônios sabiam quem era Jesus, mas a maioria dos judeus não sabia. Continua aqui o versículo 25, fala: mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Tipo assim, fala, ninguém tá te perguntando isso. Sai dele. Porque os demônios são fofoqueiros. E eles fazem fofoca para querer prejudicar as coisas, viu? Não pensa que eles estão ajudando Jesus a pregar, não. É para confundir as pessoas, para deixar as pessoas confusas. E o Senhor Jesus falou, repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Eu penso assim que seja, ninguém te perguntou, sai fora. Aleluia. Vamos lá. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e brandando em alta voz, saiu dele. Aonde estava aí, gente? Na sinagoga. Vocês acham que nas igrejas também não tem um monte de pessoas lá com espírito das trevas, te colocando desânimo? Falando coisas para você desanimar da obra de Deus? Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isso? Quem vem a ser isso? As pessoas não estão acostumadas a ouvir uma pessoa endemoniada conversando com outra. Jesus sabia que era demônio, mas aquelas outras pessoas nem sabiam, nem entendeu. Falou: o que vem ser isso? Uma nova doutrina? Uma nova doutrina? Olha para as pessoas e vê que tem um demônio falando na boca delas. Lembra quando o Senhor Jesus falou com Pedro também? Não é que as pessoas ficam endemoniadas igual caem nas igrejas, gente. A pessoa falava e Jesus já sabia que era o diabo. Estava falando através delas, ok? Olha lá. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vinha ser isto? Uma nova doutrina? Porque o judeu já sabia o que era expulsar demônio, gente. Mas o Senhor Jesus olhava para a pessoa e via como o demônio estava falando nela, independente se ela está possessa, caída ou não. Pensa, isso aqui é revelação nova, que nem eu tinha pensado nisso, ok? Que vinha ser isso, uma doutrina nova, olha para a pessoa e fala que ela está com demônio. Lembra? Para trás de mim, Satanás falou com Pedro, tá conversando todo mundo normal. Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem? Sim, tem que obedecer. Quando Jesus ordena, tem que obedecer. Seja homem, seja demônio, seja o que for. Evangelho de Marcos 1, 27, ok, gente? Agora vamos para o 28. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Olha! Ele olhou lá para o homem e percebeu que era um demônio que estava falando através do homem na sinagoga, Jesus de Nazaré. Ele percebeu e ele mandou, e o demônio ainda ficou lá, dedurando. Ah, eu sei que tu é o filho de Deus, sei que. Jesus falou: sai dele, não te perguntei nada, sai fora. Vamos lá? 29. E saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Ok? Simão e André, os primeiros discípulos que ele chamou. Esse nome apóstolo veio depois, lá na Grécia, viu, gente? Era só discípulos. Vamos lá. O versículo 30. A sogra de Simão achava-se encamada, com febre, e logo lhes falaram a respeito dela. Ok? Então, aqui, pela ordem do livro de Marcos, o Senhor Jesus vai à sinagoga pregar, expulsa o demônio, e depois já entra a sogra de Simão, que Simão e Pedro é a mesma pessoa. Ok, gente? Já entra a sogra de Simão de Pedro, que está no versículo 30. E a primeira cura que o Senhor Jesus faz é com a sogra de Pedro, ok? Aqui pelo segundo evangelho de Marcos, a primeira cura que o Senhor faz de enfermidade
é com a sogra de Pedro. Ok? Ó, a sogra de Simão, que é Pedro, achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Ok? Não sei se era uma virose, não sei se era uma pandemia, eu não sei o que era. Eu só sei que ela estava com febre. Alguma coisa, a febre vem quando alguma coisa não está bom no seu corpo. Ou virose, ou mesmo uma doença infecciosa, ok? Uma inflamação, uma infecção. Então ela estava com febre. E foi falar para o Senhor Jesus, nossa, ela está mal. Bem que ela podia estar aqui fazendo comida para nós, mas ela não aguenta. Okay? Aí veio falar a respeito dela, aqui no versículo 30 termina assim, falar a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. O Senhor Jesus segurou na mão dela, a febre zarpou, foi embora. A mulher ficou boa, levantou e foi servir eles, fazer comida para eles, o cafezinho, né? Depois fazer um arrozinho. É claro que estou falando nos dias de hoje, naquela época, mas ela passou a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Aí pronto, curou a mulher de Pedro, a casa de Pedro ficou cheia de gente na porta, gente, todos os enfermos endemoniados. Ele já expulsou o demônio, já curou, todos os enfermos endemoniados vieram para frente da casa de Pedro. Aqui no 32, ó. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. 33, versículo. Toda a cidade estava reunida à porta. Toda a cidade estava reunida à porta. Vocês têm ideia do que é isso, gente? Eu fui no lugar lá em Israel, onde eles dizem que é a casa de Pedro. Em cima eles construíram uma igreja, mas ela é redonda, viu? Bem grandona, mas ela é redonda. É mais para turista. Vamos lá. Então, toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro. Imagina, gente. Agora o 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Ok? Os demônios eram linguarudos, ficavam falando coisa que não era para falar. E o Senhor Jesus falou, zip, acho que é italiano. Cala a boca, não fala nada, sai e pronto, ninguém tá perguntando nada para vocês, tchau, não dá moleza para demônio. Essas igrejas que entrevistando demônio, gente, isso aí tá totalmente antibíblico, entrevistando demônio, tem mais tempo perdido entrevistando demônio do que explicando a Bíblia. O Senhor Jesus não deixava os demônios falar. Dava um fora neles e sai fora, ok? A não ser que o Senhor Jesus perguntasse alguma coisa. Mas se o Senhor Jesus não perguntasse, o demônio não tinha que falar nada. Mas as pessoas em dia fazem culto, entrevistando demônio, vai horas e horas, e vai para a internet, vai para a televisão. Só em Jesus tem poder. Meu Senhor Jesus. O Senhor Jesus expulsava o demônio e mandava ficar quieto, não queria saber de ficar ouvindo o demônio falar, não. Vamos lá. Tendo se levantado alta madrugada, o 35 agora, viu, gente? Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O Senhor Jesus era um homem de oração. Quando ele orava, ele estava falando com Deus. Ele via Deus. Ele não é igual nós, assim, que a gente não vê nada. O Senhor Jesus, ele via Deus, porque o Pai estava nele. E ali eles conversavam. Ali eles tinham uma comunhão muito gostosa. O Senhor Jesus mesmo falou que ninguém viu Deus, só o Filho viu Deus. Ok? E tendo se levantado à alta madrugada, foi para um lugar e ali orava. Procurava-no diligentemente. Simão, aí eles foram procurar Jesus. Quando acordou Simão e os outros, cadê Jesus? Já não está mais aqui. Procurava-no diligentemente. Simão, os que com ele estavam. Procurando Jesus. Ok? Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam.
Senhor, por que o Senhor saiu? Tem um monte de gente lá te esperando. Mas esperando para receber cura, milagre, né? Esqueceu que Jesus também tinha comunhão com o Pai. É um refrigério. É muito bom ter essa comunhão com o Pai. O serviço é cansativo. Expulsar demônio é cansativo. Expulsar espírito de enfermidade é cansativo. Mas ter comunhão com o Pai era uma delícia. E Jesus precisava disso. Todos nós precisamos, viu, gente? Todos nós precisamos disso. Comunhão com o Pai. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Eu veio para pregar. Não só para curar, para pregar também. Então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Tinha demônio para tudo que é lado e as pessoas acham que hoje não tem demônio. As pessoas estão conversando com alguém que está com demônio e as pessoas acham que não é demônio. Muita gente é enganada, pessoas endemoniadas. Tem gente que acha que as pessoas estão falando, trazendo profecia de Deus e às vezes não é de Deus, viu? Toma cuidado. Imagina o tanto de demônio que Jesus expulsou ali naqueles lugares. E tira esse negócio da cabeça de achar que demônio é só quem está caindo no chão pulando, esperneando. Não, gente. Pedro não estava caído no chão pulando, esperneando, quando o Senhor Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Então, presta atenção quando as pessoas te falam. Tenha discernimento, peça discernimento a Deus, que você vai entender quando que o diabo vai estar falando através de uma pessoa, ok? O versículo 40 agora. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes de joelho: se quiser, pode purificar-me. O leproso era pior de todas as coisas, porque tinha que ficar isolado de todo mundo. Tinha lá umas grutas, algumas coisas lá, e colocava os leprosos ali embaixo, tudo junto. Não tomava banho, comia quando alguém levava comida. Mas esse leproso viu falar de Jesus, ele criou coragem, que ele não podia nem sair dali, ele criou coragem e foi atrás de Jesus. Ele chegou e falou assim, ok, aproximando-se dele um leproso, rogando-lhes de joelho: se quiser, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe: quero, seja limpo. Jesus estendeu a mão para ele. Às vezes a gente está com medo, a gente está fugindo, correndo com medo das coisas. Mas Jesus tinha autoridade a ter sobre o leproso, que era uma doença incurável da época. E curou ele. Ok, gente? No mesmo instante, lhes desapareceu a lepra e ficou limpo. Limpo, no mesmo instante, desapareceu, ficou limpo. Não foi no outro dia, foi no mesmo instante. Aqui, ó. 42. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo o despediu. Fazendo-lhe, então, veemência, advertência, logo o seguiu. O Senhor Jesus, quando ele curava uma pessoa, ele falava: olha, vai e fica quieto. Mas as pessoas saíam falando: não, ele me curou. E aí, cada vez tinha mais gente por onde Jesus andava. Vamos lá. O 44 agora. E lhe diz: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ok? Porque quando a pessoa era curada, ela tinha... Normalmente era uma cura milagrosa, essa cura de lepra. E quando a pessoa era curada, ela tinha que oferecer um sacrifício a Deus. E aqui, o Senhor Jesus falou: vai lá e como Moisés determinou, que era o sacrifício da cura da lepra. E era para que era? Era para servir de testemunho. Não era para perdoar o pecado do leproso.
era para servir de testemunho, ok? Era para servir de testemunho diante do povo, diante das pessoas. Com aquele ato, ele estava testemunhando que Deus tinha curado o leproso através do Senhor Jesus de Nazaré. Ok, gente? Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente, tá vendo? Em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinha ter com ele. Ok? Finaliza aqui no versículo 45 de Marcos 1. Vocês entenderam? O Senhor Jesus falou pro leproso: vai lá, oferece o sacrifício que foi determinado por Moisés. Não fala nada com ninguém antes. Vai lá, oferece o sacrifício determinado por Moisés. Aí ele obedeceu, o leproso obedeceu. O sacrifício para testemunho, ok? Para testemunho que Deus curou. Era para testemunho para aquelas pessoas que não acreditavam ver. Okay, gente? E aí, aí esse leproso que já estava sido curado, saiu falando para todo mundo. Olha, eu tô aqui, olha, eu tô curado, olha, o Jesus de Nazaré me curou. E cada dia a multidão crescia mais atrás de Jesus. Se o Senhor Jesus não se ausentasse para os lugares afastados, ermos, se ele não se ausentasse, gente, as pessoas não deixavam ele comer, não deixavam ele dormir, não deixavam ele fazer nada, porque ficava todo mundo em cima dele, dia e noite. Então ele tinha que sair, ia para os montes. Depois ele voltava, porque nós precisamos alimentar também. Se o Senhor Jesus precisava dessa comunhão com o Pai, imagina nós. Um pastor, ele pode ficar depresso, ele pode ficar até ruim da cabeça, se ele não tiver um repouso, se ele não tiver comunhão com Deus. Ok? Não é também para só ficar no repouso e não cuidar das ovelhas, mas também ele não pode ficar dia e noite só cuidando das ovelhas e não ter um repouso. Ok? Porque nós estamos nesse corpo físico que se desgasta. Então, finaliza aqui. Com a graça de Deus, depois a gente faz o capítulo 2 de Marcos. Leia o Evangelho de Marcos em casa. Hoje em dia tem um monte de aplicativo de Bíblia para pôr no celular. Eu mesmo só uso os aplicativos. Eu tenho Bíblia de papel, tenho até umas 3, 4, 5 traduções diferentes lá no Brasil. Minhas Bíblias de traduções diferentes estão no Brasil, porque pesa. Não dá para trazer tudo, eu só trouxe uma em português, da Almeida. Mas eu uso do celular. E quando a gente vai podendo usar online, agora no meu celular online eu tenho várias traduções. Ok, gente? Ficam todos na paz, na Shalom. Até a próxima, a gente fazer o capítulo 2. Que o Eterno Deus vos abençoe. No nome de Jesus. Amém, amém, amém.